Você se lembra qual foi o último dia que você jogou bola com seus amigos de infância? Se você soubesse, esse dia teria sido mais especial. Eu não lembro, irmão. Essa igreja Novos Baianos produz mesmo umas músicas evangélicas muito boas. Caetano Veloso. Essa música tem tudo a ver com o tema de hoje. Não é interessante pensar no que o poeta escreveu? Como é a vida? A luz do sol, a folha traga e traduz. Oxigênio, graça, vida, força, luz. O céu azul que a gente não entende, que desce, vai até onde os pés tocam a terra. E a terra nos inspira e exala a vida para nós. O rio reza, corre para o córrego, corre para o rio e o rio corre para o mar. A correnteza reza, vai na beira da areia e doura a areia. Mas o homem marcha sobre o chão e leva no coração uma ferida acesa. Ele é dono do sim e do não, do bem e do mal. E finda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. Esse é um resumo da triste trajetória humana sobre a terra. O homem que recebeu tudo de Deus, mas o dono do sim e do não continua pisando esse chão e ferindo a glória da vida. Quando Cristo esteve entre nós, Periago, andando no meio da nossa dor, eu acho que ele pôde perceber na pele, sentir na pele, o tamanho do estrago do gênero humano. Tudo que a gente põe a mão, estraga. Poluímos rios, devastamos florestas, metemos concreto em tudo. O que a gente recebeu de graça de Deus, colocamos preço. Colocamos preço na natureza, colocamos preço na terra. Colocamos preço nas pessoas, porque escravizamos, vendemos, traficamos gente, escravizamos com o trabalho forçado, escravizamos com os navios negreiros, mas escravizamos hoje com arroxo salarial e tudo mais que você possa imaginar. Acabamos com as fontes, poluímos o ar, colocamos preço na beleza, vendemos beleza, compramos beleza, quantificamos o prazer e a alegria. E um cartão de crédito coloca tudo aos seus pés. O pior é que, como nós entendemos que a riqueza está deturpada e nós também queremos comprá-la, a gente se vende por qualquer preço. Como é triste olhar a criação andando a passos largos para o fim. E as escrituras mostram para a gente exatamente isso, que a gente anda para o fim. João capítulo 1, verso 1 a 4, um texto bastante conhecido, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o próprio Cristo, a Trindade. Ele estava no princípio com Deus e com o Espírito. Louco isso, né? Ele é desde o princípio. Mas Jesus não passou a existir quando ele nasceu da barriga da Maria? Não, foi a Maria que nasceu do Jesus. O Jesus é antes da Maria. Ele é eterno. Ele é desde o princípio. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Nós fomos criados por Ele e fomos criados para Ele. A beleza da vida reside no fato de que o Criador, por amor e graça, nos doa a si próprio, porque Ele é a própria vida. Você lembra disso? Ele é o caminho, a verdade e a vida.
A vida é um alguém. A vida não é uma série de sequências de reações químicas, metabólicas, psíquicas, sociológicas que um ser humano tem. A vida é uma pessoa chamada Jesus. E quando Ele nos cria, Ele se doa para que nós mesmos pudéssemos existir. Existir nele, existir com Ele, no jardim, existir para Ele. Numa relação de que aquele que se doa, vê a sua criação também se doando. Isso está em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Romanos 11:36. Nós somos feitos para ele, por ele e para ele. É que o homem olhou para o fruto e falou assim: dá para viver sem ele? Dá para eu pegar do fruto e eu mesmo descobrir o que é bom e o que é mal, dar um bico em Deus e fazer o que eu quiser desse mundo, da criação, da terra, de mim mesmo, ser dono do meu próprio nariz? Sim, dá. É só você mesmo ter o conhecimento do que é bom e do que é mal. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa, dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza, finda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. E foi assim que o homem se desligou de Deus, tomou um tombo no Éden e até hoje está tropeçando e caindo. E nós nos matamos. Nós somos eternos insatisfeitos. Toda hora queremos mais. Todo dia a gente está pedindo alguma coisa. Parece que Deus tem que matar um elefante por dia, um leão por dia para provar para nós que Ele é bom, porque a gente nunca está satisfeito com coisa alguma. Mas nós somos criados pela graça, criados como para recebermos a dádiva da própria vida, que é o próprio Deus. Ele se doa para que a gente exista, mas o pecado é exatamente esse movimento de ter possessivamente o direito de ser Deus. Não, Zé, pecado não é quando eu minto, quando eu peco, quando eu roubo, quando eu mato, quando eu agrido, quando eu adultero. Sim, essa é apenas uma consequência. Esse pecado que você comete é uma consequência do fato de que você é Deus. Esse é o seu pecado. Você decide a sua vida. Você não precisa mais de Deus. Quando tem que decidir entre mentir e não mentir, você decide e mente. Essa liberdade ou pseudo-liberdade de vida existencial, de fazer o que você quer, é a sua morte. Eu não sei se o grande segredo da vida é Deus nos dar o que a gente quer. Eu acho que não. Ouvi uma frase certa vez que nunca mais esqueci. Quando Deus quer te punir, Ele te dá o que você pede. Boa, essa é boa. Eu vou acabar com ele. O que ele está querendo? Ele quer mandar em tudo, deixa ele. Filho pródigo, ele quer a parte dele da herança para sair, mas não é a hora, a herança não é dele, deixa. Ele vai gastar tudo. Aqui tem uma fonte, aqui nunca acaba nada. Mas ele não tem que nada. Eu dei a vida a ele, ele faz o que ele quiser. É assim que é. E o pecado vem matando a vida. A gente está se matando. Olhando para nós aqui, olha para a sua própria vida. Quanta coisa que você está matando. Olha para a sua relação com a pessoa que está do seu lado. Você está matando essa pessoa. Você continua não dialogando. Você continua irredutível mesmo. Esse mau humor, essa falta de educação, essa falta de carinho, de cuidado, por que está fazendo isso? Porque você se sente no direito, porque você é Deus. Por que você trata assim o seu filho? Não dá para você ouvir um pouco o que ele tem a dizer? Mesmo que seja uma grande besteira, você também já falou as suas? Ou tem alguém aqui que é perfeito? A gente pode começar a orar para Deus te levar. Está fazendo hora extra? Como se nós nunca tivéssemos errado, queremos atirar sempre a primeira, a segunda, a terceira, um caminhão de pedras. Por que você está fazendo isso com o teu pai? Por que você continua destruindo? E parece que nós temos prazer em acabar com o que a gente tem. A gente tem prazer em desperdiçar o que a gente tem. Bom, basta você comprar uma camisa nova e usar pela segunda vez que... Eu não posso ir naquela festa com a mesma roupa. Você devia falar isso pro Adão.
Adão tinha uma sorte danada, porque Eva andava pelada. Já parou para pensar nisso? Nós vamos lá na reunião das girafas e tal, não é com a mesma roupa. A gente quer outro. O nosso brinquedo fica velho, a gente quer outro. Porque a nossa satisfação mora no nosso ventre insaciável. E a gente está sempre destruindo alguém ou alguma coisa para ter algo novo, que amanhã a gente vai destruir também. Colossenses 1,17 diz que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Eu não sei se você já fez essa pergunta para você mesmo, mas se Deus é a vida e no Éden o homem negou a Deus, ele negou a vida. Como é que ele continuou vivo? Deus falou que ele ia morrer se ele comesse da árvore. Sim. E na verdade nós estamos mesmo mortos nos nossos delitos e pecados. É que negar a vida, negar a Deus e colher do fruto é sinônimo de inexistência. Era para a gente desaparecer, porque o pecado lá no Éden foi um pecado de consequências, um cataclisma cósmico. Era para a gente acabar. É que nós fomos criados por um Deus que nos sustenta nele. Aliás, a gente já pregou aqui sobre isso. Apocalipse 13:8. O Cordeiro de Deus é crucificado desde a fundação do mundo. Outro dia eu estava falando para um grupo de pessoas sobre isso, numa palestra, e perguntaram exatamente isso. Como é que é esse negócio? Mas o Cordeiro crucificado desde a fundação do mundo? Eu falei, Jesus não é um plano B. Criamos o homem, o Pai, o Filho e o Espírito, e agora ele pecou. O que a gente faz? O Espírito fala, não sei, você não pensou nisso? Não estava pensando. E Jesus só no canto, vai sobrar para mim. Onde nós vamos colocar a morte dele? Porque a morte agora vai sobre ele negou a gente. Um de nós tem que tomar a morte sobre si para que ele continue vivo. O pai fala, bom, eu sou criador, tem muito trabalho para fazer, o Espírito, eu sou só Espírito. Lógico que essa conversa não aconteceu, né? E Jesus fala, tá bom. Como se tivesse que ter um plano B, vamos correr atrás para tentar salvar o que se perdeu. Deus já sabia antes de começar, já sabia antes de criar. E eu disse para essas pessoas assim, quando um casal que se casa e pretende ter um filho, e temos jovens aqui recém-casados, e fala, poxa, nós queremos ter um filho. Eu posso dizer para você tem certeza? Porque ele vai fazer muito cocô e xixi. Não, eu sei. Mas você vai ter que ter muita fralda. Não sei se você sabe quanto é muito. Não, tem umas fábricas hoje, eu estou fazendo um estoque já. Eu tive 3, um atrás do outro. No auge em que o Luca, o Guilherme e a Vitória eram ainda pequenos e mamavam mamadeira, teve uma época que os 3 estavam na mamadeira. Eu me lembro que eu comprava 90 litros de leite por mês. Eram 3 bezerros. Fora é plano de saúde, eles caem e se machucam. Vai ter dia que você vai ter que sair de madrugada com febre para o hospital. Você sabia disso? Vai riscar sua parede, vai furar o seu sofá. Você sabe, né? Eu sei. Vai ficar mal educado. Mas parece que você se prepara, porque a vida que você gera, ela já vem na disposição do seu sacrifício. Porque quem gera a vida, está pronto para se sacrificar por ela. Cristo é crucificado desde a fundação do mundo. Porque o Deus que nos gera, Ele é pronto para se sacrificar por nós desde sempre. Aliás, Ele é crucificado na eternidade, desde sempre. É por isso que a gente está vivo. É por isso que nós não morremos, porque tudo se sustenta nele. O Deus que nos dá a vida e vê a gente chutando tudo, é o pai do filho pródigo que tem a fazenda de volta e o sustenta. Isso era para a gente morrer de vergonha, isso era para a gente ficar sem saber o que fazer. Isso era para a gente quase desistir de existir. E o pior é que Lamentações capítulo 3, verso 22 e 23, diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É por isso que a gente não morre e não acaba. Porque a misericórdia dele não tem fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Meu Deus do céu. Então o Senhor sabe todas as besteiras que eu fiz? E mesmo assim o Senhor continua me amando? E mesmo eu tendo te negado, eu continuo respirando e existindo, porque tem uma graça que me sustenta. E o Senhor ainda me diz que eu tenho um futuro ou eterno com o Senhor, ou eu posso escolher a morte e me dá essa liberdade ainda. E eu escolhi o Senhor, que bom.
Mas mesmo assim eu piso na bola todo dia. E antes de eu acordar, a tua misericórdia já se renovou. O Senhor está esperando eu voltar para casa. Sim. Aí a gente mergulha no Salmo 116. O que eu vou fazer ao Senhor por tudo que Ele tem me dado? Como é que eu posso ser grato pela graça da vida que Ele me deu? Ao invés de eu marchar sobre o chão e ferir essa terra e os outros, o que eu posso fazer? Já que eu não vou conseguir pagar o que Ele fez por mim, porque Ele já fez. E depois porque Ele não está me cobrando. Ele só me deu. Sabe o filho pródigo? Pai, eu vou trabalhar porque eu vou pagar para o Senhor de volta tudo que eu gastei. Ele fala, não, você não é trabalhador, você é meu filho. Entra e relaxa. Senhor, o que eu devo fazer? Essa é a pergunta no meio dessa nossa jornada de dor. Olha a sua jornada de dor. Olha a sua caminhada nessa vida. Ao invés de você se sentir como Deus, que controla tudo o que você tem, e resmunga para outro Deus, porque Ele não te deu o que você quer, observa o quanto você já andou. Observa os quilômetros que Deus já te fez caminhar. Olha quantas marcas dele existem na sua vida. E não só quantas lições de vida Deus já te deu, mas visita as Escrituras e conhece o Deus doador e gracioso que nos ama. Apesar de eu resmungar muito, porque eu sou um cara muito resmungão, e eu sou um cara muito, como é que se fala? Murmurador. Tipo, hard, lembra daquele desenho? Ó dia, ó céu, ó azar. Às vezes incorpora esse espírito. E aí, eu estava aqui, a gente tinha feito uma reunião, não lembro qual foi. E para variar, eu sou quase sempre o último a sair da igreja. De dia não, eu saio correndo porque eu quero almoçar. Mas à noite, ou a Silveira, a gente fica competindo quem sai por último. Mas eu sempre... E ainda mais eu sou tão Caxias que eu falei, mas a lâmpada está acesa. Eu ainda entrei aqui para apagar a luz ainda. Só para nossa conta de luz não ficar muito alta. E eu parei um pouco ali atrás e eu fiquei olhando para tudo. Não preocupado com o tudo no que diz respeito ao lugar. Mas eu falei, Senhor, obrigado pelo quanto a gente já andou. Não importando se hoje a gente tem problemas ou não. Mas não dá para negar que as tuas marcas e as tuas digitais estão na nossa jornada. A dádiva da vida continua aqui. É que esse mundo caminha para o fim. Nós nunca seremos perfeitamente, completamente felizes nessa terra, porque ela está acabando. Esse avião está caindo. Mas enquanto somos igreja e corpo de Cristo, como eu sempre digo, no metro quadrado que a gente pisa, enquanto tiver pão na minha mesa, o meu irmão não vai passar fome. Porque sempre que eu agradecer esse pão, eu vou dizer obrigado, Senhor, pelo pão nosso. Porque ele não é só meu. E enquanto eu for um servo teu nessa terra, pisando nesse mundo, a graça que o Senhor me deu, eu vou repartir com quem está ao meu redor. Começando com a mulher que dorme do meu lado, com o marido que dorme do meu lado. Porque às vezes eu estou num pé de guerra que eu estou louco para matar, eu deveria falar, me perdoa, Senhor. Eu preciso reconhecer os meus erros, reconhecer os meus tropeços, pedir perdão, ser perdoado, dialogar, olhar no olho, falar de verdade. Confessar os pecados porque eu recebi de graça. A dádiva da vida, eu não posso pisar nela. Não faz isso. Aproveita que agora de manhã, parece que foi logo às 7h30. As misericórdias de Deus já se renovaram. Você tem outra chance. O pai abriu a porta da fazenda, está esperando o filho pródigo voltar. Mais uma vez. Tem outro novilho te esperando. E aí, vem ou não? Ao invés de você pisar de novo a vida, nós poderíamos tornar a nossa jornada de dor menos dolorosa. Menos dolorosa. Se no metro quadrado que a gente pisa, tivéssemos consciência de que de graça recebemos e de graça poderíamos repartir. Poderíamos de verdade ser luzeiros no mundo que anda em trevas. Poderíamos de verdade ser luz do mundo e sal da terra. Poderíamos de verdade ser um refúgio para quem está perdido. Poderíamos ser tipo
bom samaritano, que quando vê alguém caído, ao invés de dar a volta como fez o religioso, os dois religiosos que passaram, a gente para, tira a nossa garrafa de vinho para esterilizar a ferida, tira o nosso pote de azeite para impermeabilizá-la, muda o nosso caminho, coloca a pessoa no nosso animal e volta para deixar numa hospedaria e ainda paga. E se alguém perguntar, por que você está fazendo isso? Porque Jesus me ensinou a amar o meu próximo como a mim mesmo. O que será que aconteceria nesse mundo se os cristãos vivessem como cristãos? Eu fico sempre pensando nisso. Ao invés da gente ir para a televisão, meter o pau em todo mundo, falar que todo mundo é pecador, que vai para o inferno, que isso aqui ia ficar gritando e berrando, se a gente vivesse o reino e o evangelho de Cristo. Se ao invés de apontar o dedo para o meu filho, para minha mulher, para o meu patrão, para o cara da igreja, dizer que ele não presta, eu olhasse para mim e dissesse, Senhor, tem misericórdia de mim. Como aconteceu quando um publicano e um fariseu entraram no templo para orar. E o fariseu de pé dizia, oh, Senhor, obrigado, porque eu não sou que nem essa desgraça desse publicano. Eu sou teu servo, eu sou abençoado. Aliás, é o que mais tem nos dias de hoje. É mais música que tem hoje, é sou abençoado, sou vencedor. E quando eu vejo alguém em problema, eu quero vencer, eu quero sair disso. Eu nunca tenho compaixão de quem está caído. Minha música só fala que eu quero vencer e sair disso aqui. Ele que se dane, ele que faça a oferta dele. Deus me perdoe, mas que raiva que eu tenho desse triunfalismo. Já me fez tanto mal, já me machucou tanto. Já machucou tanta gente. E está lá o publicano, cobrador de impostos, odiado pelos judeus, dizendo, Pai, me perdoa porque eu sou um pecador. E eu preciso da tua graça. E Jesus diz que quem sai justificado naquela manhã do templo é exatamente o publicano. Gente que olha para a vida e fala, Senhor, obrigado. Estou vivo mais um dia. Obrigado, Senhor. Estou aqui. Estou aqui com a minha esposa, com os meus filhos. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui mais um domingo, irmãos. Obrigado, Senhor. Mundo maluco, cidade doida. Obrigado, Senhor. Estamos aqui juntos mais uma vez cantando. Vamos participar da ceia mais uma vez. Obrigado, Jesus. Pela dádiva da vida. Nesse mundo que pelo nosso pecado e nosso erro vai para o fim, obrigado porque a tua graça está aqui. E obrigado que se nós vivermos um pouco do teu reino, a gente vai conseguir anunciar para esse mundo que o Senhor existe, como na frase do vídeo do Portas Abertas. É isso que eu preciso, Senhor. Te entregar minha vida, o meu coração e viver para o Senhor. E anunciar tudo o que eu puder. Olhar para minha família e falar, eu vou cuidar dessa gente. E vou dizer para eles, cuidem de mim também. Olhar para os meus irmãos e dizer, conta comigo que eu estou aqui. E eles também vão dizer, estamos aqui com você, conta com a gente. E tentarmos viver a utopia, para muitos, da comunidade dos discípulos de Jesus, num mundo perdido. Não porque somos uma sociedade alternativa, nem porque eu sou Antônio Conselheiro. Isso aqui não é Canudos. Mas porque o Espírito Santo habita dentro de todos nós. E todo mundo que está aqui morreu para si mesmo. E nasceu de novo para Cristo. E tudo que a gente faz como membros desse corpo, fazemos tendo os inputs de um único cabeça que é Jesus. E harmonicamente vivamos o seu evangelho e o seu reino. E hoje, diante da mesa, sentados, celebrando a ceia. Hoje, enquanto a gente vai participar da ceia, eu posso olhar para o meu irmão, que vai cear junto comigo, e dizer para ele, que legal que você está aqui. Como é que você chama mesmo? Outro dia eu estava no meu Instagram, eu fico olhando, stalkeando todo mundo, né? Tem aquela lupa que você fica stalkeando, e tinha uma fotografia muito interessante que me chamou muita atenção. Eram os meninos jogando bola na rua. E eu joguei muita bola na rua. Eu jogava muito, tem isso também, e jogava... E adorava jogar bola na rua. Eu ficava o dia inteiro. Minha mãe tinha que... Aliás, eu e o Jorge brigávamos. A gente não queria almoçar e jantar. E de noite ela chamava a gente para tomar banho. E eu falava assim, o Jorge primeiro. E ele, não, o Zé vai primeiro. Minha mãe tinha uma tabela na geladeira. Segunda, quarta e sexta, o Zé toma banho primeiro. Terça, quarta e... Minha mãe sempre arrumava uma solução. Porque a gente queria ficar na rua. E era muito engraçado.
E essa foto estava escrito assim: você se lembra qual foi o último dia que você jogou bola com seus amigos de infância? Se você soubesse, esse dia teria sido mais especial. Eu não lembro, irmão. Mas teve um dia que foi o último dia que eu joguei bola na rua com os meus amigos, vizinhos, empinava pipa. Eu não lembro que dia foi esse. Eu fico imaginando se eu soubesse, e é verdade essa frase. Eu ia olhar para eles e falar: camaradas, companheiros de luta de futebol, quantas bolas nós já furamos, quantos muros nós já pulamos, quantas tubaínas nós já bebemos, quantas fantasias a gente já fez. Um achava que era o Rivelino, o outro achava que era o César Maluco, um falava que era o Zico, o outro falava que era o Sócrates. A gente ficava brincando, ia com a camisa do time, comprava um meião. A gente não vai mais se ver, a gente cresceu. Como é que teria sido? Por que a gente dá tão pouco valor à vida e não entende que tudo isso aqui é graça de Deus? Cada segundo que a gente está aqui e cada minuto que a gente passa com a nossa família, a vida é dor e sofrimento, porque o mundo caminha para o fim. Mas a graça, a dádiva da vida está aqui entre nós e dentro de nós. Sejamos uma comunidade de gente que dá valor à vida, que é dádiva de Deus por graça. E vivamos como gente que promove a vida de Deus e a graça de Deus nesse mundo que anda para o fim. E tudo que a gente puder fazer para sinalizar que é chegado o reino dos céus, possamos fazer.